Então tá bom, gente, que bom que vocês estão aqui. Quero começar a palestra, então. Essa palestra eu já dei semana passada, o Edu estava aqui, vai ouvir a mesma palestra de novo. Eu estou gravando aqui, não sei se se incomoda, se você se incomodar, me avise. Bom, eu sou o Pablo. Como é que eu cheguei até aqui, né? Eu sou formado em design gráfico, e aí eu cansei do design e acabei descobrindo coaching. E aí lá no coaching tinha um dia que a gente tinha uma tarde falando sobre hipnose. Eu nunca me preocupei com hipnose, fui buscar atrás disso. E quando eu descobri, eu vi que fazia muito sentido, que eu tinha dom para isso e que tinha muito resultado, e eu comecei a me interessar cada vez mais. E aí eu comecei a atender, na verdade eu terminei o relacionamento e chorei pra caramba, eu fiquei desesperado, chorando. Vocês sabem muito bem como é que é terminando, né? E aí eu lembrei, eu estava em casa e pensei, será que se eu fizer hipnose aqui sozinho, na minha casa, no meu quarto, será que isso funciona? E eu fiz, e em 30 minutos aquela dor sumiu, e eu fiquei, nossa, que incrível, né? Mas eu guardei pra mim, assim, foi uma experiência minha que eu guardei pra mim. Até que uma amiga minha falou, porque eu quero esquecer um cara, porque eu não aguento, aquele cara é um ser sem luz, ela dizia. Eu saio na noite e vejo ele, eu pulo no colo dele. E aí a gente passa a noite junto e eu me arrependo no outro dia, e eu não consigo, tem um feitiço que me faz pular em cima do cara. Aí eu lembrei que eu tinha feito, né? Você conhece a meditação da despedida? Ela, não, mas me apresenta, por favor, que eu preciso. Passa! Falei, tá bom. Aí eu fiz com ela e ela também viu que ela estava presa lá, porque ela... O que o cara fez? O cara chegou, encontrou ela numa festa e falou, o que você gosta? Eu gosto de cachorro. Nossa, eu adoro cachorro. Meu Deus. Qual cachorro você gosta? Eu gosto de, sei lá, de husky. Nossa, meu sonho é ter um husky. E o que eu mais gosto de fazer? Eu gosto de viajar. Eu adoro viajar. Para onde? Para Paris. Meu sonho é para Paris. E filho? Eu tenho 2 filhas. Meu sonho é ter 2 filhas. Tudo era o sonho dele. Aí ela ficou presa naquele sonho de ter aquela vida perfeita. E aí, quando ela se despediu daquele sonho, daquele filho que ela sonhou em ter com aquele cara, ela se despediu emocionalmente. Ela, tá bom. Aí falou, terminou com aquele cara. E isso foi acontecendo. Eu fiz um programa online. Tem um site chamado Como Esquecer um Grande Amor, e aí as pessoas vão lá, né? Foi crescendo, aí eu falei, nossa, eu preciso entender mais cientificamente o que está acontecendo aqui, porque eu estou vendo que está funcionando, mas qual é a explicação científica disso? Aí fiz pós-graduação em hipnose clínica, e lá na pós-graduação eu descobri como que a infância interfere na nossa vida, e é isso que eu vou passar hoje. Eu vou passar hoje sobre como, o que a ciência fala de como que a nossa infância interfere em todas as áreas da nossa vida. Eu vou dar um monte de exemplo para vocês. Mas antes eu quero saber quais áreas da vida vocês gostariam de mudar ou potencializar. O que vocês me diriam? Enquanto vocês pensam... Enquanto vocês pensam... São tantas, assim, né? Vamos lá. Vamos falar de todas. Vamos falar de todas. Vamos falar de todas, a gente tem tempo mesmo. O que diria? O quê? Que áreas da vida? Assim, antes, vai pensando nessa pergunta, que a gente vai usar ela aqui. Mas por que vocês acham que algumas pessoas têm muito sucesso na vida e outras têm muito fracasso na vida? Por que será? O que vocês me diriam? Eu acho que a base, né, que ela tem na infância influencia bastante. Né? Tem todo um diferencial quando você vê alguém que teve uma base, uma estrutura familiar sólida, geralmente, não sempre, mas ela tem mais sucesso do que uma pessoa que já veio de uma família desestruturada, coisas desse tipo. Boa. Então, questão da idade. Mas por que, por exemplo, conhece, por exemplo, o Flávio Augusto? Não. É um grande empresário, um dos maiores empresários do Brasil. Ele nasceu no meio da favela lá e hoje é um cara bilionário. Cachoeiro. Por quê? Né? Tipo, o cara tava lá numa situação super adversa, mas mesmo assim, cara, supera tudo. Por que tem esses casos? E por que tem gente que nasce em berço de ouro e, cara,
estraga tudo. Por que será? Eu acho que continua indo na estrutura familiar. Sim, eu acho que vem do que os pais passam, né? De uma autoconfiança para desde pequeno, de a criança ali pequena vai e faz, se cair, tenta de novo, desde pequenininho, caiu, vamos de novo, sabe? Não xingar, falar, nossa, mas você não anda direito, não é, só cai, sabe? Coisa. Eu acho que é o que você ouve dos seus pais na infância. Eu acredito que é muito o que você ouve dos seus pais ou das pessoas que criam você na infância. Mas necessariamente, se meu pai disser assim, você vai dar certo, você vai dar certo, você caiu, você levanta, necessariamente eu vou ter sucesso? O que vocês acham? Não necessariamente. Por que não? Porque depois as coisas vão dependendo das suas escolhas. Que escolhas? Ah, Mas é disso? A palestra é sobre isso. O que vocês acham? Se, por exemplo, minha mãe só me bota para baixo, ou meu pai diz, você não vai dar certo na vida, eu necessariamente vou dar errado na vida? Não. Necessariamente não. Por que não? Você pode não absorver isso. Você pode não absorver isso que você está ouvindo. E o que me define se eu vou absorver ou não? Ai, meu Deus do céu. Tá muito difícil, Tá muito difícil. Mas é isso que vocês vão saber. Tá, então tá. Essa palestra ela serve para responder essa pergunta. Nossa, gente, vamos sair curados daqui hoje. Olha, porque essa profundidade aqui, vamos resolver tudo hoje. Estamos no lugar certo. E aí a gente pode usar isso para essa mesma lógica para... Por que tem pessoas que são atléticas e pessoas que não cuidam do corpo? De jeito nenhum. Por que será? Por que será que pessoas têm um casamento feliz e tem pessoas que parecem que têm um dedo podre? Por que vocês acham? Ai, por que, Paulo? O que você acha? Fala, o que você acha? Sua opinião. Por que será que tem... que uma mulher, por exemplo, que isso acontece muito com mulher, né? O cara vai lá, trai, o cara bebe, o cara bate na mulher. A mulher tem condições, ela trabalha, ela tem o dinheiro dela, mas ela continua com aquele cara. Por que será? Autoestima. Autoestima. E por que ela tem essa autoestima baixa? Imagina, uma mulher que é independente, tem seu dinheiro, e aí tá com um cara bêbado, que bate, que agride, que trai e diz que a culpa é dela. Uma carência afetiva. Mas isso desde a idade traz, né? Uma carência, uma falta de carinho lá. Nesse caso, né? Nesse caso. Então, assim, você encontra uma pessoa que te trata dessa maneira, mas é o que eu tenho e ela não se acha boa o suficiente para encontrar uma pessoa, né, melhor. E essa carência afetiva dela, essa falta de amor, de carinho que ela teve lá na primeira infância dela, ela carrega e acaba esses resultados. E por que tem pessoas que não acham que são bons o suficiente, tal, se jogam para baixo, tem uma autoestima baixa, e tem outras pessoas que são tipo Trump, que é o oposto. Eu sou bom, vocês são os bosta, eu sou melhor que o mundo. Por que tem pessoas assim? Aonde que teve a diferença entre o Trump e alguém que tem uma autoestima muito baixa? No seu entrego. Então, vamos lá, ótimo. Essa palestra veio para responder isso. Aí agora eu quero refazer a pergunta que eu fiz para vocês. Que áreas da vida vocês gostariam de melhorar? Ou mudar? Ou potencializar? Que vocês acham que minha vida não está tão boa assim nessa área. Seria bom que eu mudasse. Que área seria essa? Profissional? O que tu gostaria que acontecesse na área profissional? Bem genérico, não precisa explicar tudo não. Tipo, sei lá, desenvolver minha área profissional. Não sei. O que tu gostaria? Ou me encontrar? Não,
Desenvolver. Desenvolver. O que mais? E qual é a diferença do desenvolver? Tem uma diferença do desenvolver e você encontrar o seu caminho profissional? Tem diferença para você? Porque daí você pode Tem. enquadrar também isso, você se encontrar profissionalmente. É isso que eu gostaria? Pode por isso. Se é diferente do desenvolver. Tá. Tá. O que mais? O que vocês diriam? Relacionamento amoroso. E que gostaria? Relacionamento. Aí essa lista é longa. Quais são os problemas do relacionamento? Põe todos aí. Ah, Põe todos, no geral. Não pode ser no geral? é porque assim. Não pode assim não, ser no poder geral? pode. É porque assim, Porque, relacionamento. na verdade, É porque relacionamento é a minha especialidade. então. Essa palestra não é só sobre relacionamento, é Não. sobre fã. Mas é que relacionamento eu posso fazer um monte de tópicos. Então depois Tem você top. dá uma só de relacionamento. O objetivo é esse. Outra palestra vai ser só como superar o tera. Que tem a ver com isso aqui. Que mais? Aqui, relacionamento, eu posso botar alguns tópicos. Por exemplo, traição. Ciúmes. A gente pode falar de dedo podre. Dedo podre. Apego. Apego. Apego é uma palestra só sobre isso. O que mais? Vou botar aqui exercício físico também. Pode ser? Ou todo mundo está em dia com isso? Acho que ninguém nunca está em dia. Mais algum tópico? Mais 2 tópicos para fechar aqui só. Pode adicionar depois também. Mas aí o ponto é, vamos falar disso daqui. Por exemplo, desenvolvimento profissional. Quer se desenvolver. Agora, o que eu quero que vocês percebam, para a gente começar a entender como que a infância interfere, a gente tem que olhar o nosso sentimento constante. Então, por exemplo, vocês têm ou já sentiram um sentimento constante de que nada dá certo? De que por mais que você tente, não dá certo? Ou que por mais que, sei lá, ou então no relacionamento amoroso, tem a sensação de que não confiar, por mais que eu queira confiar na pessoa, eu não confio, por mais que eu queira ter autoestima, eu não tenho. Vocês têm esses sentimentos de que, por mais que eu diga que eu queira fazer exercício, no final das contas eu não faço. Por que isso? Por mais que eu queira ter um relacionamento feliz e ser amado e encontrar alguém bacana, eu só me meto em furada. E na verdade eu sou atraído pelas furadas. Assim, eu olho uma furada e eu, cara, preciso me jogar. Vocês têm esse sentimento? Por quê? Por quê? Não como, não porque, mas como que é esse sentimento? Como é que vocês sentem isso? O que vocês diriam? Vocês têm isso ou não? Tenho, então. Não? Não, Que bom. essa parte não. Não. Que bom. O que tu diria que tu precisa desenvolver? Tipo, eu quero melhorar nisso. E que eu tenho um sentimento que me leva ao oposto. Por exemplo, quero ser feliz, mas eu sinto uma coisa que me leva para a tristeza. Eu quero ser social e fazer sucesso no meu grupo de amigos, mas eu tenho um sentimento que me puxa para ficar preso dentro de casa.
que vocês poderiam me dar um exemplo? Quero perder a barriga, mas adoro tomar um refrigerante. E como é que é o sentimento? Tu sente assim, tipo aquele refrigerante puxando? Assim? Nossa, é incrível. Eu amo. E aí tu tem aquele sentimento de arrependimento, tipo, tu toma e aí tu, putz, não podia ter tomado. Podia ter tomado só um copo. Nossa, Eu não eu refeição. Eu não bastante. E por que tu toma? Se toda vez tu fica arrependida, por que tu toma refrigerante? Porque é gostoso. Tá, porque é gostoso. É que Prazer. nesse caso tem prazer. É que eu quero... E eu quero que vocês pensem que provavelmente vocês não estão lembrando. É que provavelmente todo mundo tem isso. De uma atração para algo que não é prazeroso. Uma atração para algo que é ruim. Vocês têm isso. Eu caio numa tristeza e terminou o relacionamento. Eu sei que era péssimo aquele relacionamento. Eu sei, racionalmente eu sei. Mas eu não consigo me soltar, porque fico preso lá. Tem um imã que... Vocês têm isso? Ou já tiveram? Como é que tu sente isso? Não precisa falar se não quiser. Vocês, o que vocês gostariam na vida? O que vocês vieram buscar na palestra? Hoje, assim, o que eu gostaria mesmo é desenvolvimento profissional. Tá. Mais desenvolvimento profissional. Aham. De talvez um pouco mais de segurança. Tá. De autoconfiança. E aí tu quer ser seguro, tu gostaria de estar lá naquela reunião, sei lá, na empresa, e por mais que tu queira ser segura, a insegurança vem e te dá uma rasteira. É disso que eu estou falando. É disso que eu vou falar agora. Disso daí mesmo. Tu tens alguma coisa assim? Acho que o meu é a questão do exercício. Tá. É uma coisa que eu não consigo me organizar para fazer. Então, eu faço de vez em quando e não consigo manter a rotina. Esse é um ponto. Agora, acho que uma parte profissional, talvez arriscar algumas outras coisas. E qual que é o sentimento? Tu quer arriscar, mas na hora de arriscar, qual é o sentimento que vem? Eu peso várias coisas, projetos, se não der certo. E o sentimento? É um sentimento de... talvez um medo? Qual que sentimento é esse? É assim. Ou seja, tu quer arriscar, tu racionalmente tu quer. Só que chega na hora, vem um medo. E aí tu não arrisca. E aí chega, tu diz assim, amanhã eu vou malhar. E aí chega na hora de malhar, acontece alguma coisa que tu diz, hoje não. E aí esse é o ponto. Antes da gente entrar na infância, a gente tem que ver por que a gente se sabota. E a gente vai entender aonde que está a sabotagem. Essa sabotagem, ela está aqui. Ó. A gente tem, vou desenhar um cérebro aqui. E aqui nessa parte de fora do cérebro está o nosso neocórtex, que é o que a gente olha por fora e tem aqueles miolos. A gente vê, o cérebro, quando tiver um cérebro, a gente está vendo aquela parte de fora. Essa é a nossa parte racional. Ela que o ser humano, os macacos, nós seres evoluídos temos essa parte do cérebro. E a gente acredita que nós somos incríveis, porque a gente pensa, a gente faz conta, e a gente acha que nós somos livres. Eu faço o que eu quero. Eu quero ir para lá, eu posso, eu quero ir para cá, vou, porque eu sou inteligente e eu faço o que eu quiser. Será que eu faço o que eu quiser? Quando eu quero ir para o exercício, eu não vou, no final das contas. Se eu quero ser seguro e eu não sou. E eu quero me dar bem no relacionamento e eu não me dou. Por quê? Se eu sou livre, se eu sou inteligente? Porque nós temos uma parte aqui, está lá no meio do cérebro, chamado sistema límbico. Nesse sistema límbico, ele tem algumas funções. Duas delas são as nossas emoções. Vou botar aqui, sistema límbico. Então, uma das funções dele são as nossas emoções. E qual é a outra função dele? As nossas primeiras lembranças.
Então, o nosso cérebro está todo momento perguntando: isso que eu estou vivendo agora tem a ver com alguma das minhas primeiras lembranças, principalmente os traumas? Se a resposta for não, o meu cérebro racional age normalmente. Mas, se por um acaso essa parte do cérebro, estou aqui, por exemplo, vou fazer uma palestra e eu queria que tivesse 60 pessoas aqui e tem menos que isso, bem menos que isso. E aí o meu cérebro pensa em algum momento: teve alguma vez que eu organizei alguma coisa e teve poucas pessoas? Se a resposta for sim, eu já me ativo alguma coisa. Por exemplo, rejeição, pode ser que me ative, que eu não sou bom o suficiente, pode ser que me ative alguma coisa assim que me gere uma emoção. E isso, aí a gente começa a entrar no tema da palestra, que é a nossa infância. Como que a infância interfere. Ficou claro até aqui? O que vocês estão entendendo até aqui? A gente precisa fazer a pergunta. E se essa pergunta for sim, se tem alguma coisa ligada lá, se for sim, vai te gerar uma emoção, creio eu, que não é uma emoção muito legal. Fala assim: lembrou de alguma coisa, não teve nada lá na primeira infância que foi ruim, você vai ficar tranquilo. Agora, se teve alguma coisa que não foi bacana, vai te dar uma emoção negativa, uma tristeza, alguma coisa que vai te incomodar. Exato. E esse é o conceito de ativação. Eu estou falando primeiro a teoria, depois eu vou dar alguns casos, vai ficar mais claro aqui. Ativação. O que é isso? Vou contar alguns casos e aí vai ficar mais claro. Então, por exemplo, teve uma mulher, passou pelo meu programa e ela namorava um cara e o cara andava de moto com os amigos. E aí um dia, chegou um domingo de manhã, ela falou: amor, eu vou andar de moto com meus amigos. Tipo, de manhã eu vou estar no meio-dia. Ela ficou louca. Falou: quer andar moto, não sei o que. Pegou um vaso e jogou na cabeça dele. Não vai sair de moto porcaria nenhuma. E aí o cara pegou: cara, você tá louca? Que é isso? Eu só vou andar de moto com meus amigos, eu não quero você. Aí terminou com ela. E quando termina é que as pessoas vêm até mim. E aí a gente foi lá fazer regressão. O que tinha acontecido na vida dela? Ela viu que ela tinha um cachorrinho, o Spike. E o cachorro, ela amava o cachorrinho e tal, estava brincando. E aí um dia, o portão estava aberto, e aí o Spike saiu correndo, e não voltou. E nunca mais ela viu o Spike. O que vocês acham que gerou nela essa perda do Spike? Acho que os dois. Os dois o quê? A ali de ter acontecido isso, de ter dado esse cachorrinho com a relação do cara sair de moto e nunca mais voltar. E que relação é essa? É uma lembrança negativa que todo mundo que vai corre o risco de não voltar. Exato. Tecnicamente, como é que isso funciona? O nosso inconsciente, ele pensa que o passado é igual ao futuro. Então, ele acredita, o inconsciente, para ele não tem tempo. Opa, sabe quando aquele trauma que a gente viveu lá quando era criança, ele está no consciente e ele é vivido até hoje. Todos os dias a gente revive aquele mesmo trauma. Enquanto a gente não cuida, sabe o vírus de computador? O computador está lento, a gente não sabe por que está lento. Tem um monte de programa rodando ali por trás, vírus, sei do que. Os traumas são isso. Eles ficam ali a todo momento rodando, a gente não está vendo. E aí, é por isso que o inconsciente ele não tem tempo. Sempre está no presente. Aquele trauma do passado, ele está acontecendo agora, o futuro está acontecendo agora, tudo é agora. E para ele,
Imaginação e verdade é a mesma coisa também. Sabe quando tem uma criança e aí diz, bicho papão, e ela, tudo para ela é verdade. Tudo é verdade ali. E aí então, o nosso inconsciente assume que o passado é exatamente igual ao futuro. Ou seja, se aconteceu uma coisa no passado, logo vai acontecer no futuro. Igualzinho. Se o meu cachorrinho foi embora, quer dizer o quê? Eu fui abandonado, eu perdi alguém que eu amava muito, logo no meu futuro vai acontecer alguém, eu vou perder as pessoas, tá? Isso vai acontecer, é uma verdade. O meu inconsciente acredita nisso. Não tem quem faça não acreditar. E aí você diz assim, cara, eu não vou te abandonar. Eu tô aqui, eu só vou andar de moto e volto. Não, você vai abandonar. Eu sinto isso. Pablo, e numa dessa você pode bloquear, não gostar de ninguém, não gostar das pessoas por medo dessa perda? Sim, a gente já vai chegar aí. Já vai chegar aí, exatamente a próxima coisa. Outro exemplo. Não confiança. Então, uma mulher, ela falava assim, Pablo, eu quero um relacionamento. Cansei de ser sozinho. Eu quero ter alguém. Mas eu olho um homem na rua, eu acho que homem bonito, mas deve ser um safado. E em 1 segundo isso acontece. O cara nem me deu oi. Eu já estou desconfiando. E eu desconfio de todo mundo. Como é que eu vou me relacionar se eu não confio em ninguém? Aí a gente vai fazer regressão. E aí ela vê que ela estava lá com a mãe, e o que a mãe dela dizia? Filha, seu pai não presta. Cuidado com os homens, porque homem não presta. E ela acreditou. E ela acreditou. Porque se meu pai não presta no passado, nenhum homem presta no futuro. E aquela coisa, seu pai não presta, imagina Imagina os outros. Um que não é pai, né? Meu pai que é meu herói não presta, Você os concorda? outros homens não vão prestar. Não vão. Então essa é a primeira coisa que acontece no passado. A primeira coisa que a gente tem que entender como que a infância influencia. Porém, não é só isso. Não quer dizer que se o meu pai, outro caso também, uma mulher, ela era bem sucedida, ela era culta, ela era linda, e ela dizia, Pablo, eu estou num relacionamento que o cara não me respeita. Como que o cara me leva todo fim de semana para a favela para tomar cerveja, para escutar funk e ver futebol? E eu detesto favela, eu detesto cerveja, eu detesto futebol, eu detesto funk. E todo dia ele me leva para lá, e todo dia eu vou reclamando, volto e ele não muda. Interessante. E aí a gente faz regressão. E aí o que ela descobre? Ela descobre que ela estava na sala, ela era criança, e ela escuta o barulho do Fusca chegando, e ela fica com medo. Entra o pai dela, bêbado, e aí ela olha o pai e ela abraça o pai. E na hora que ela abraça o pai, ela pensa, eu detesto cheiro de bebida. Mas toda vez que eu abraço um homem com cheiro de bebida, eu penso, é o cheiro do meu pai. E é por isso que todos os homens que eu tive na vida tinham um defeito do meu pai. Ou brigava comigo, ou era barrigudo, ou era careca igual ao meu pai, ou bebia igual ao meu pai. Todos eles eram igual ao meu pai. Como é que pode? E é por isso que eu estou preso nesse cara. E aí eu digo, o que essa criança está precisando? Fala para o teu pai agora. Pai, eu te amo muito, muito. Eu te amo tanto, pai, que eu busquei você em todos os homens da minha vida. Mas agora, pai, o meu amor é só teu. E eu não vou mais buscar o meu amor que eu tenho por ti em mais ninguém. E aí, nesse momento, ela vai lá, termina com o cara. E hoje está namorando outro, feliz da vida. Mas ela não conseguia terminar essa relação. Ela não conseguia ter alguém diferente do pai enquanto ela não tivesse
Meu objetivo nessa palestra é que eu vou contar algumas histórias e eu quero que vocês vão pensando na infância de vocês. O meu objetivo é que vocês a gente não vai fazer exercício de hipnose aqui, a gente não vai fazer regressão, mas eu sei que algumas coisas vão começar a surgir aí. Se quiser contar também. Esse comportamento que a pessoa tem no presente, né, no caso, ele é necessariamente uma lembrança da infância ou às vezes não? Às vezes pode ser da vida adulta também, mas do passado? Sim. Pode ser, o trauma pode acontecer em qualquer momento da vida, em qualquer. Porém, quanto mais cedo, maior é o trauma. E eles aparecem primeiro. Eles têm uma interferência maior na nossa vida. É como se... Imagina se a gente fosse fazer um castelo. Como é que a gente faria? A gente botaria a muralha, depois botaria o trono e ia fazendo as coisas aqui. Né? Primeiro a gente vai construir, a gente fecha o terreno primeiro. A criança não é assim. A criança, ela bota o trono do rei e da rainha, bota ela de príncipe e não tem muralha nenhuma. Ela está exposta ali. E aí os traumas vêm direto no comando, no centro de comando ali. E aí depois a gente vai crescendo e vai criando muralhas. Então o trauma pode ultrapassar essas muralhas todas? Pode, mas é mais difícil. Mais difícil. Os primeiros traumas que aparecem. Tem a ver os traumas da infância com mais ligado à parte afetiva ou não necessariamente? Pode ser parte profissional, parte de atividade física, é tudo igual? Ou os traumas da primeira infância ali mexe mais na parte emocional, afetiva? Mexe em todas as áreas. Em todas as da áreas. mesma maneira. Da mesma maneira. Pode ser tanto no amor, tanto no trabalho, tanto no esporte. Mesma coisa. Por exemplo, se meu pai é muito bem sucedido e me cobra, para isso eu vou passar aqui na matéria e eu já explico isso aí. Quando o nosso inconsciente ele tem essa crença que o futuro é igual ao passado, a grande sacada é ver que a gente... Lembra que eu perguntei assim, se eu tiver uma educação boa, necessariamente eu vou ter sucesso? Ou se necessariamente minha educação for ruim, se eu nascer na favela e assim, tiver a pior educação possível, necessariamente eu não vou ter sucesso? E a resposta está aqui, eu instiguei vocês, a resposta vem agora. Eu posso reagir de 3 maneiras a essa situação aqui. A primeira maneira é resignação. E agora eu estou falando de decisões completamente inconscientes, tá? Completamente inconscientes. O que é resignação? Aconteceu uma coisa no passado, logo vai acontecer no futuro. Então, eu vou garantir que o futuro seja igual ao passado, mesmo que eu não queira, mesmo que me prejudique. Vou repetir. Se eu, durante um trauma, e quando eu falo trauma, pode ser uma coisa grande, pode ser um abuso, pode ser uma agressão, pode ser uma separação dos meus pais, um sequestro, pode ser uma coisa grande. Ou pode ser uma coisa bem pequena. Do tipo, estava andando de bicicleta e, caí, olhei para meu pai não me deu atenção e eu penso, não me deu atenção, ninguém me ama. Pode ser uma coisa assim, boba. Qualquer momento pode acontecer o trauma. E pode não acontecer. Pode ser que meus pais se separem e não aconteça trauma nenhum. Quem decide? O inconsciente. A gente não sabe qual é a regra que ele usa, ele só usa. Tipo, às vezes traumatiza, às vezes não. E quando ele traumatiza, ele toma uma decisão. Lembra que tu falou, isso é a decisão. Só que não é qualquer tipo de decisão. É uma decisão inconsciente. E essa decisão inconsciente aqui, ela diz, eu vou repetir para vocês, que é passado igual ao futuro. Logo, eu vou garantir que o futuro seja igual ao passado, mesmo que eu não queira,
Por exemplo, meu pai traiu minha mãe, teve um relacionamento horrível. E aí eu sou mulher e eu digo, eu quero um homem de verdade, eu quero um homem incrível, que me ame, que me respeite, eu quero uma família de amor. Mas quem que eu escolho? Um cara igual ao meu pai, que me trai, que me bate, e eu não consigo largar. Eu digo que eu quero um relacionamento de amor, mas o que que eu quero? O que que eu escolho no final das contas? Eu escolho alguém igual ao meu passado, mesmo que eu diga que eu não queira, e mesmo que me prejudique. Está me prejudicando ser agredido, ser traído, ser abandonado. Mas se eu vejo assim, é uma furada igual ao passado, é isso que eu quero. Essa é a resignação. Foda, né? Ou meu pai foi fracassado no passado. Aí eu quero ter sucesso na vida. Eu quero ser um cara, mega empresário. Mas o meu inconsciente decidiu que eu vou fracassar igual meu pai fracassou. E aí, o que acontece? Eu faço tudo de qualquer jeito para ter fracasso mesmo. E aí, quando eu tenho fracasso, porque eu fiz de qualquer jeito, o inconsciente diz, eu sabia, eu te falei que ia ter fracassado. E aí, na hora que ele diz, eu sabia, aí sim tu cai na merda. Aí tu fracassa cada vez mais. Essa é a primeira decisão inconsciente. Qual que é a segunda? O que vocês acham? Aqui é fazer igual. Então, eu vou fazer igualzinho o passado. Qual que é a segunda decisão? Se não é fazer igual. Fazer diferente? Exato. E essa é a hipercompensação. Ou seja, o inconsciente pensa assim, aconteceu no passado, logo vai acontecer no futuro. Então, eu preciso garantir que o futuro seja diferente do passado. Até aí parece bom. Só que é, mesmo que eu não queira, mesmo que me prejudique. Por exemplo, meu pai abandonou minha mãe. Foi embora. E aí, eu sou mulher, por exemplo, porque eu tenho mais mulheres, então eu tenho mais de mulher. E aí, eu tenho um namorado, e aí o meu namorado diz que, sei lá, eu vou dar uma voltinha. O que eu penso? Vou ser abandonada. Por quê? Porque meu pai abandonou minha mãe. Logo eu vou ser abandonada. E se eu sei que eu vou ser abandonado e eu preciso fazer o diferente, o que eu faço? Não tenho ninguém, assim eu não vou ser abandonada. Calma, quase, quase. Não, aqui eu viro hiper ciumenta. Eu agarro, lembra da Felícia que agarra? Por quê? Porque eu não posso. Eu tenho que garantir que eu não vou ser abandonado. Então eu tenho um ciúmes excessivo. Eu agarro a pessoa e diz, não pode olhar para o lado porque você vai me abandonar. E eu não posso deixar que você me abandone porque eu sei que você vai me abandonar. Mas eu não vou deixar que isso aconteça. E aí eu sufoco a pessoa. E quando a pessoa se sente sufocada, o que ela faz? Vai embora. Tudo que eu queria era não ser abandonado. E aí eu fiz de tudo para não ser abandonado e eu fui abandonado. Olha que bosta. Que situação, né? Você já pensou? Pra onde você vai? Pra onde vai? Você onde vai? Pois é. Boa situação. Tem um outro caso que eu sempre comento, né? Que, por exemplo, tem me parece, né? O filho do Pelé. Vocês lembram do filho do Pelé? Lembram? Aquele rapaz Goleiro que jogava, antigo. né? O goleiro, exato. Ou seja, quem que é o pai dele? É o maior atacante do mundo. Ele precisa ser diferente. Então, o que ele é? Ele é goleiro. E o Pelé é o cara mais amado do mundo. O que ele tem que fazer? Se eu sou diferente e eu preciso ser diferente, o que eu faço?
Bom, seu pai é o mais amado, ele tem que ser o mais odiado. Exato. Tem que ser o mais odiado. E ele não foi parar na cadeia, vocês lembram Foi, disso? é. Exato. Agora, se perguntar para ele, cara, você quer ir para a cadeia? Você nasceu num berço de ouro, você é filho do Pelé, você não precisa nem trabalhar. Você quer parar na cadeia? Vocês acham que ele ia dizer que sim? Ele ia dizer que não. Diz, não, eu não quero parar na cadeia. Mas alguma coisa dentro dele é mais forte do que ele e faz ele ser o oposto do pai, mesmo que ele não queira, mesmo que prejudique. E aí meu pai tem super sucesso e aí meu inconsciente decidiu que eu tenho que ser o oposto. Eu vou ter um super fracasso. Mesmo que eu diga, eu vou ter sucesso. O inconsciente diz, não, não vai ter não, filho. Tu vai ser o oposto do teu pai. E isso explica também por que, por exemplo, algumas pessoas nascem numa família que não tem nada, que é pais, né, não se deram bem profissionalmente, e aí eu tomo uma decisão, não, eu vou ser o oposto do meu pai. E aí essa pessoa tem um super sucesso. Isso é bom. Só que isso geralmente tem um preço, que prejudica, talvez ele não seja bom na família. Sabemos. Então, assim, as decisões inconscientes, elas têm um lado bom, mas elas têm um lado ruim, e só nesse caso eu acho que tem bom. Mas para vocês terem uma ideia, nesse tipo de terapia aqui que se estuda isso, que é a terapia dos esquemas, eles classificaram 18 tipos de traumas. E para cada um dos 18, tem 3 maneiras de lidar com isso. Então são 18 vezes 3, fala essa conta aí, são, sei lá, 56 formas de ferrar sua vida. É isso. Ferrar sua vida de uma maneira inconsciente. E aí, qual é a terceira forma? Se eu não faço nem igual e não faço nem diferente, como é que eu posso reagir? Eu não faço. Não faço. Que é a evitação. Então, por exemplo, meu pai teve um relacionamento ruim com a minha mãe. Eu sei que o meu relacionamento vai ser uma bosta também. Isso eu acredito em mim. Então, eu não vou me relacionar. Casar de jeito nenhum. Eu evito de qualquer forma. Começa a ficar sério, eu tenho que dar um jeito de terminar esse negócio. E por mais que eu diga, não, eu quero ser feliz no amor, eu quero ter alguém, o inconsciente diz, não, tu não vai ter ninguém, tu vai evitar. Tem até uma doença chamada gamofobia, que é um medo de relacionamento. Medo inconsciente. E é por isso que algumas pessoas casam cedo e outras pessoas não casam muito. O que começa a se abrir quando vocês começam a olhar isso? Não vou nem falar. Eu não vou falar porque você está gravando. Posso parar de gravar? Fala no final. Por exemplo, meu pai não teve sucesso no trabalho. Eu sei que eu não vou ter sucesso. Não vou nem começar. Não vou nem empreender. Por mais que eu diga, não, vou ter uma empresa de sucesso. Por mais que eu diga, eu vou arriscar e fazer tudo. Se tu caiu aqui, tu não vai arriscar, não. Tu vai ficar aí, ó, quietinho. Porque se tu fizer, vai dar errado. E qual que é o problema? Por que isso aqui a gente chama de formas disfuncionais? O que é uma coisa disfuncional? Uma coisa que não funciona. Está tudo bem? Tudo bem. Isso aqui são formas que o inconsciente escolhe agir, que nos prejudicam, mas que, na maioria das vezes, é o que a gente acaba fazendo. Só que, às vezes, a gente não faz isso. Por exemplo, sei lá, digamos que meu pai
malhava demais e eu, tipo, não, eu vou evitar fazer academia. Daí eu virei uma evitação. Mas de vez em quando eu vou na academia. De vez em quando eu consigo não tomar refrigerante. Mas na maioria das vezes eu acabo tomando. E às vezes eu consigo não entrar em umas furadas amorosas, né? Na maioria das vezes eu caio. Por que isso daqui acontece na maioria das vezes, mas algumas vezes eu não caio nisso? Vocês conseguem perceber isso? Isso aqui aconteceu na vida de vocês? Porque isso aqui é uma coisa que você não quer fazer racionalmente, mas você acaba fazendo. Vocês conseguem perceber isso na vida de vocês acontecendo? Conseguem? Agora, por quê? E aqui está a outra grande sacada dessa palestra. Por que será que a gente se ferra na maioria das vezes, mas algumas vezes a gente não se ferra, algumas vezes a gente consegue fazer o que tem que ser feito, só que logo em seguida a gente se ferra de novo. Por que vocês acham? Primeiro, o que eu estou falando está fazendo sentido? Total. E a gente acha que não vai acontecer com a gente. Não vai acontecer que meu pai batia na minha mãe e ele vai bater. Então vai ser diferente, mas no fim a gente cai no mesmo lugar. E por quê? Por quê? Isso é interessante. Antes de eu dar essa resposta, essa decisão inconsciente, ela é assim. Ela está escrita na nossa testa. E a gente passa a vida inteira assim, ó. Ninguém pode ver que eu escolhi ser igual ao meu pai. Se as pessoas verem, estou ferrado. Aí meu braço cansa, aí eu boto outro braço. Nossa, ninguém pode saber que eu vou escolher alguém igual a minha mãe, porque vai ser uma bosta. Então eu tenho que esconder isso. Aí meu braço cansa, e aí chega uma hora, tu fala, tipo, cara, quer saber? Eu só escolho relacionamento igual a minha mãe. Aí as pessoas dizem, mas eu sempre soube disso. Porque está escrito na nossa tela. Não, ninguém pode saber que eu sou inseguro. Se as pessoas do meu trabalho souberem que eu sou inseguro, eu estou ferrado, eu não vou ganhar promoção. Aí um dia tu diz, eu sou inseguro, e todo mundo diz, mas a gente sempre soube que eu sou inseguro. Tá lá na cara. Essas coisas todas, elas estão aqui e todo mundo sabe. Só a gente finge que as outras pessoas não sabem. Mas as Que pessoas sabem. informação chata é essa? Eu gostei. E isso é um problema, porque um fato que várias abordagens explicam de maneiras diferentes, né? Então, por exemplo, por que eu só atraio um homem que me bate? Aí a lei da atração vai te dar uma explicação, porque você está atraindo tal coisa. E essa teoria aqui, que é uma teoria científica, ela está te dizendo assim, você atrai porque o inconsciente escolheu e todo mundo está vendo a escolha. Então, está escrito aqui, ó, quero um homem que me bata. E os homens olham para isso e dizem, quero bater em alguém. E é tudo inconsciente. Tudo está acontecendo ali. Na hora. Mais rápido que o pensamento. Mais rápido que o pensamento, que é de investigar. E por que isso acontece aqui? Por que na maioria das vezes isso acontece? Porque é o seguinte, né? Por que a maioria das vezes a gente, sei lá, eu vou na academia, eu digo que eu vou na academia e não vou, passou um ano, eu fui 3 vezes na academia. E teve 72 vezes que eu disse, só hoje não. E ainda pagou o pacote. Pagou o pacote do ano todo. Ou seja, 72 vezes o inconsciente te sabotou, 3 vezes o inconsciente não te sabotou. Por quê?
Por que a grande maioria das vezes o inconsciente consegue sabotar e poucas vezes a gente não consegue sabotar? O Edu sabe a resposta. Por que vocês acham? Chuta aí, Edu. Não pode. Chuta aí, Edu. Vocês têm alguma ideia? Tem a ver com o nosso cérebro. O que acontece no nosso cérebro que a sabotagem insiste em ganhar? Não faz ideia? Não. Tá bom, então eu vou dizer. O grande problema é que essa sabotagem toda, tudo isso aqui que eu estou falando com vocês, ela está aqui. Lembra que eu comecei falando do sistema límbico, que tem as primeiras lembranças e emoções? Aqui estão as sabotagens todas. E na parte de fora está a nossa parte racional. E a nossa parte racional quer ir na academia. Só que o inconsciente diz não vai na academia não. E aí o nosso inconsciente diz eu quero um relacionamento bom. E o inconsciente diz não, tu vai ser igual ao teu pai, tu vai apanhar, ou não vai ter ninguém, ou vai esperar. Pode acontecer o contrário também. Se vocês conhecem um cara que ele tem um site chamado Papai Pop. Vocês conhecem? Não? Nossa, é um cara incrível. Ele conhece? Eu já vi uma palestra dele já. Como é o nome dele que eu esqueci agora? Um de barca, né? Isso, um cara maravilhoso. O cara, ele não teve pai. Enfim. Lembra qual é o nome dele? Lembra? Não lembro. Ele tem um nome Ele tem um nome difícil. Bianges. Bianges. Então, o que ele teve? Ele não teve pai, teve só mãe, e hoje ele casou cedo e é um super pai. Ele é o melhor pai do mundo e ele dá palestra para os pais ensinando como deve ser o pai. O que ele está fazendo nesses três aqui? Hipercompensação, ou seja, às vezes é bom. Então, se tu for pensar, qual é o melhor marido que você tem que ter? Ou é o marido que escolheu resignar um pai bom, ou que resolveu hipercompensar um pai ruim. Você já começa a entender a infância da pessoa e já sabe se o relacionamento vai dar certo ou não. Já foi isso na ficha, né? Lógico. É. E é mais fácil, tu nem precisa saber a infância, só ver os relacionamentos passados, tu já sabe o que acontece. Porque provavelmente ele está repetindo. Por que ele está repetindo? Por causa disso aqui. Agora, como isso aqui acontece aqui? Né? Porque isso aí, como eu falei, acontece aqui. E aí, essa parte aqui, o segredo, e isso é uma grande sacada da palestra, eu quero que vocês vejam. Na maioria das vezes, a sabotagem ganha da nossa parte racional por um motivo. Porque essa área tem uma vantagem. Que vantagem é essa? Ou seja, a nossa parte emocional, das primeiras lembranças, tem uma vantagem em relação à nossa parte racional, que a gente é tão orgulhoso de ter. Nós somos racionais e a gente consegue tudo. Só que a nossa parte racional, ela perde para a parte emocional num aspecto. E que aspecto é esse? O que vocês acham? Não fazem ideia. A resposta é: essa área é mais rápida. Ela é instantânea. Essa parte é responsável pelos nossos pensamentos, nossas decisões racionais, nossa consciência. Só que antes de eu ter o meu primeiro pensamento, essa área aqui, ela já foi lá na frente e já me disse um monte de coisa. Ela já falou isso daqui. Então, por exemplo, vou na academia ou não? Eu decido racionalmente. Vou na academia. Só que chega na hora da academia, antes de eu pensar se eu vou na academia ou não, essa parte já foi lá na frente e já decidiu por mim. E aí, se ela decidiu que eu vou evitar a academia, todos os meus pensamentos vão ser banhados com um monte de hormônios que vão influenciar o meu pensamento. Por exemplo,
Digamos que se eu vou ser honesto ou eu vou roubar. E aí eu tô aqui, tem dinheiro aqui, tô sozinho. Eu vou pegar o dinheiro ou não vou? Antes de eu pensar se eu vou pegar o dinheiro ou se eu não vou, essa área já escolheu por mim e diz pega. E aí o meu racional começa a ter pensamentos me justificando. Acho bom pegar esse dinheiro, que vai ser importante para mim, faz sentido, vai ser, vou usar para isso aqui, então vou pegar. Ou, se o meu consciente decidiu, não vai pegar, os meus pensamentos que vão vir depois vão começar a pensar, não, cara, acha de quem é esse dinheiro, deixa ele e tá de boa. E se uma coisa disser o oposto da outra? Se o meu inconsciente diz, pega o dinheiro, e o meu racional diz, não posso pegar. Aí tem um conflito, que geralmente eu perco. Ou, se eu ganhar dessa vez, eu digo, não vou pegar dinheiro. Tá bom, não vou pegar. No momento seguinte, vai ter outro dinheiro, isso aqui vai acontecer de novo. Mais rápido ainda, meu consciente vai dizer que eu pegar, e aí eu vou ter que fazer um esforço, e aí isso acontece por tudo. Eu estou aqui com a minha namorada e minha namorada olhou para o lado. Antes de eu pensar se é uma coisa normal, o meu consciente já decidiu que eu vou ser ciumento e já explodi. Depois que eu explodir, é que eu vou pensar, cara, não precisava fazer tudo isso que eu fiz. E aí a merda já está feita. Ou então, vou trair ou não vou trair? Antes de eu pensar razões para não trair, o inconsciente já decidiu. Vai até assim que eu traí com o teu pai. E ele já foi, já traiu. Agora tu está caindo. Ou então, eu digo que eu vou ter sucesso. E aí então, chega um momento que eu tenho que, vou fazer alguma coisa para ter sucesso ou não. Antes de eu agir, antes de eu começar a pensar, na verdade, se eu vou ter sucesso ou não, o inconsciente já disse, não, tu vai ter fracasso. E aí eu vou ter pensamentos fracassados, sentimentos fracassados, comportamentos fracassados. E é por isso que é tão importante cuidar da nossa infância. Porque a todo momento, antes de eu conseguir pensar, a infância está dizendo o que eu tenho que fazer ou não. Para tudo. A gente não acorda pensando assim, preciso cuidar da minha infância, né? A gente só olha o problema. Tipo, terminou o relacionamento. Entrei no fraco. Fui traído. Fui demitido. Tenho que malhar. Fiquei doente. E pode ser que todas as coisas estão aqui. A todas postas. Está fazendo sentido? O que está se abrindo aí? Quem quer compartilhar o que está se abrindo? Ali naquele esquema não tem preconceito. Naquele esqueminha ele não tem preconceito. Tem o consciente só e o inconsciente. É porque aí, cada abordagem da psicologia vai ensinar de alguma maneira. Se tu for ver o que Freud disse, ele vai falar do consciente, do pré-consciente. Ele vai explicar isso de uma forma. Isso daqui é uma forma que ela é muito nova, chamada terapia dos esquemas. Ela foi inventada por um americano que está vivo ainda. E é o tipo de abordagem que eu mais gosto. E nessa abordagem não tem preconceito. Mas se for ver outras abordagens, eles vão explicar que tem. Sim, até a palavra ressignificação também tem outro significado, né? Do ser o igual. Cada abordagem vai olhar de uma maneira diferente. A psicologia tem essa característica. A vida tem essa característica. Cada ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Exato. Você tinha falado do exemplo da mulher bonita que se acha feia da outra vez, da historinha? Sim. Essa eu acho que é interessante. Tem uma pessoa que uma mulher linda, e a reclamação dela era assim, todas as pessoas dizem que eu sou linda, que eu sou incrível, que eu sou muito inteligente, que eu sou uma profissional incrível,
mas eu me acho feia, eu não tenho autoestima. Por mais que as pessoas me digam que eu sou incrível, eu me acho uma bosta. E aí, a gente foi fazer a regressão. E aí ela viu que um dia ela era criança e tinha um aniversário do coleginho e tal. E aí ela tava, mãe, eu não quero ir na festinha com esse sapato horrível. Ah, bota esse sapato aí, vai assim também. Ah, mas o meu cabelo tá horrível. Ah, bota aí no rabo de cavalo, vai assim. E aí ela tava se sentindo horrível. O que essa criança está precisando? Está precisando cuidar do cabelo. Então cuida do cabelo agora. Ah, tá, agora eu fiz, sei lá, uma escova, agora o cabelo tá lindo. E o sapato? Ah, eu botei um sapato, um saltinho, tal, vermelho. Ah, agora eu tô linda. Agora eu vou pra festa de aniversário e eu tô me sentindo a menina mais bonita do colégio, tá? Ótimo. E aí, quando acaba a sessão, ela, nossa, eu tô sentindo uma autoestima que eu nunca senti na vida. E aí ela disse que ela foi comprar um pão na padaria e disse, nossa, tá todo mundo me olhando, o que está acontecendo? Por quê? Porque a criança dela estava cuidada. A autoestima está completamente ligada nisso aqui. Porque antes de eu pensar, será que eu vou ter autoestima? Eu vou ter autoestima sim ou não? O conceito diz, deixa eu ver uma primeira lembrança relacionada à autoestima. Teve o dia do colégio, né? Tu tava feia, então tu vai ter baixa autoestima mesmo. A todo momento o inconsciente pensa isso. E aí a gente gasta dinheiro no salão, sei lá, ficando fora da academia, qualquer coisa. Tu faz um monte de coisa, compra coisas para ter autoestima alta e no final das contas o inconsciente diz, teve o dia do colégio. Enquanto tu não cuidar do dia do colégio, não tem autoestima boa. E como interrompe isso? Ótimo. Com a hipnose. Quando tu faz a hipnose, o que acontece? A gente, no inconsciente, a todo momento tem um cara que está escrevendo. Só vou fazer uma metáfora. Né? Tem um cara que está escrevendo. Então vocês estão aí e o inconsciente está escrevendo. Estou na palestra do Pablo, estou sentado na cadeira, tem pessoas aqui, está tudo bem. E beleza, isso passou direto. Quando a história é uma história boa, passa direto. Mas se aquela história é uma história ruim, o inconsciente fica lendo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ele fica lendo aquela história a todo momento. Vai receber bullying, baixa autoestima. Foi o último do colégio a ser escolhido na turminha de futebol, baixa autoestima. Todo momento fica lendo. Quando a gente faz hipnose, a gente vê o que está escrito e a gente escreve uma nova história no inconsciente. Nossa, esse inconsciente não guarda nada bom? Guarda tudo. Nossa, meu Deus, mas o bom não consegue. É mais fácil você salvar. Não, o bom guarda e passa Tá reto. tudo bem, né? Tá tudo bem, passa Foi reto. bom, o bom é diferente. Lógico que ele vai tomar O outro fica o bom é amarelo. diferente, né? E aí é interessante. Vocês já viveram isso ou conhecem alguém? Terminou o relacionamento, é clássico. Aí chega, liga pra amiga. A amiga terminou o relacionamento, passa 1 hora e conta a história. Tá, contei tudo. Desliga, chega outra pessoa. Amiga, tu não sabe, conta a mesma história, passa 1 hora contando a mesma história. Aí passa outra pessoa, passa mais 1 hora contando a mesma história. Já viveram isso? Conta a mesma história. Com algo diferente. É. Tipo uma doença. Tem gente que conta a mesma doença 800 vezes. Exato! E por que isso acontece? Por que vocês acham? Porque eu estou, quando eu estou contando aqui para vocês, na minha telefone, eu estou usando a parte racional. E eu estou contando. Aconteceu isso, né? O problema é que o problema não está na parte racional, está aqui. Então, também contar uma metáfora, é como se tu estivesse do lado de fora da casa, aí tu olha na janela do teu quarto e teu quarto está bagunçado. E aí tu chama teu amigo, diz, olha aqui, nossa, tá bagunçado esse quarto, né? Aí passa 1 hora contando como aquele quarto foi bagunçado. Aí ele vai embora. Aí chega outro amigo, cara, tu não sabe, deixa eu te mostrar aqui. Olha meu quarto bagunçado. Aí passa mais 1 hora contando o quarto bagunçado. E aí de novo, e de novo.
E o quarto continua bagunçado. E aí o que a hipnose faz? A hipnose faz tu entrar dentro do quarto, e aí tu arruma, e tu sai, e fica arrumado. Olha que incrível. É assim. E aí, essas primeiras decisões inconscientes que nos sabotam a todo momento, param de sabotar. E aí, quando isso acontece, lembra que eu falei da ativação? A ativação é quando isso acontece. A ativação é quando eu explodo de uma maneira desproporcional por algo que não justifica. Por exemplo, sei lá, estou aqui numa balada e aí minha namorada, sei lá, olhou pro lado, né? Tipo, olhou pro lado e eu já... tá me traindo, pá, já explodi. Ou seja, ativei desproporcionalmente. Fiz o estrago, ela ficou puta, ela vai terminar comigo, tô fudendo. Pois é. Então, isso daqui ativou porque o inconsciente pensou. Tem alguma coisa a ver com a minha primeira lembrança? Tem. Então, eu vou reagir ou com tristeza, ou com raiva, ou com medo. As pessoas têm medo inconsciente de barata, sei lá. Por causa disso aqui também. E aí, como é que a gente faz? Com a hipnose, a gente tira a origem e aí para de ativar. E quando a gente ativa, quem está agindo no nosso corpo não é o nosso ser adulto. Quem está agindo ali? A criança. Toda vez que você explodiu de raiva, ou você explodiu de medo, ou explodiu de tristeza, as chances são que quem está vivendo nesse momento não é você adulto, é a sua criança. Como uma criança. Sabe quando a criança esperneia no supermercado? É aquilo que você está sendo. Nesse momento, você não racionaliza. Você só age como a criança agiu. Como a criança decidiu. Ela decidiu. Você nem sabe o que ela decidiu. Ela decidiu. Você nem tem como. E aí, então, quando você cuida da origem com a hipnose, você para de ativar, e aí, quem começa a agir na sua vida é o seu adulto. E aí a sua vida começa a melhorar. Porque você começa a agir racionalmente. Você começa a tomar as melhores decisões. Não aquelas decisões que te prejudicavam quando você estava preso. E melhor ainda. Lembra que eu falei que estava escrito lá, quero apanhar? Você pode escrever, quero um relacionamento maneiro. E aí as pessoas olham e dizem, nossa, o papo quer um relacionamento maneiro, quero ele. E aí tu começa a atrair relacionamentos maneiros. Porque agora tu escreveu algo que seja bom. Antes estava escrito, mas tu usou o mesmo mecanismo. Agora tem consciência. E aí tu começa a agir na tua vida. Para ter sucesso, para ter um relacionamento melhor. Eu sempre gosto de contar, quando eu dou palestra, eu sempre gosto de contar a história. Eu tenho um grupo de coaches, amigos meus, alguns dos melhores coaches do Brasil, e a gente se encontrava. Aí a gente chegava num bar e aí cada um dizia o que cada um queria fazer. E aí, quero fazer tal coisa. E aí os outros ajudavam aquela pessoa a ver esse resultado. E quando me perguntavam, o que você quer fazer? Eu dizia, eu quero fazer palestra. Aí eles olhavam para minha cara, tá bom, por que você não faz palestra? Gente, eu vou falar, vocês vão me julgar, tá? Mas é isso aí mesmo. Eu disse assim, é muito difícil, porque eu tenho que ligar para marcar, né? E eu juro para vocês, eu pegava, olhava, abria o site, eu olhava o nome da pessoa, olhava o número, e eu pensava, não precisa ligar hoje, amanhã. Aí, passou 6 meses, eu encontrei o mesmo grupo de amigos, no mesmo lugar, e perguntava, e aí, o que quer fazer? Eu disse, quero fazer palestra. E ele disse, por que tu não fez palestra? Eu disse, que é difícil, tem que marcar. E assim foi. E aí chegou um dia, eu pensei, cara, tem coisa aqui, deixa eu fazer, porque eu ensino a fazer auto-hipnose, né? Deixa eu ver que horas são. Eu ensino a pessoa a se auto-hipnotizar. E aí eu estava lá no quarto, eu fiz auto-hipnose
Eu lembrei duas coisas. Quando eu era criança, eu faço aniversário em novembro. E aí eu teve um ano que eu ganhei um videogame do meu pai, assim, nossa, Master System, uau, um videogame. E aí chegou o Natal logo em seguida e eu ganhei um mega presente também. E eu pensava, nossa, eu sou a criança mais amada do mundo, porque chega fim de ano eu ganho só um presente top. E aí até que chegou um ano que eu não ganhei presente nenhum. E depois eu não ganhei de novo, e eu pensei, o que está acontecendo? Eu deixei de ser amado. E aí eu fui fazer hipnose. E aí eu perguntei para minha criança, o que está acontecendo? E ela disse, eu não ganho mais presente nas minhas festas agora. Nas minhas festas não tem mais festa. Eu ganhei uma festa surpresa, agora ninguém vai fazer festa para mim. E aí eu perguntei para o meu pai, isso não é hipnose, né? Meu pai já tinha falecido. Pai, o que aconteceu? Eu não estava mais dando festa. Ele disse, porque chegou a tua irmã, né? E vocês são 7, né? Não dá para fazer uma festa para 7 filhos todo ano. Aí eu, é verdade, né? Até eu cansaria. Eu te entendo, tudo bem. E aí quando nasce uma criança menor, você dá mais atenção para a menor, porque teve 4 mais novos que eu, então você estava dando atenção para as outras e eu fiquei. E é isso aí. E aí naquele momento eu perguntei para o pai. E eu falei, nossa, e o que essa criança, né? Eu, no caso, estava precisando, estava querendo. Eu quero uma festa surpresa. Então eu vou te dar uma festa surpresa. E vai ser em forma de palestra. E eu vou fazer palestra pra caramba. E aí eu acabei, nossa, isso que eu estou contando para vocês demorou 5 minutos. E eu já peguei o telefone, marquei, e na semana seguinte tinha essa palestra aqui que eu estou dando para vocês, eu dei para essas pessoas. E isso não teria acontecido se eu não tivesse cuidado da minha criança. Eu não teria nem ligado para o lugar. E eu cheguei aqui nesse espaço faz 2 semanas. Que eu conheci esse lugar. E em 2 semanas eu fiz 2 palestras. E eu digo para vocês que o dia que eu fui marcar a primeira palestra, eu estava assim, vou marcar um novo. Aí eu, não, calma, é só que a minha criança está agindo antes do que eu. Calma, tá tudo bem, vai ser um lugar limpo, é a festa de aniversário, surpresa para mim mesmo, vai ser legal. Tá bom, peguei, marquei, terminei a palestra, mas eu não aqui. Sim. Por quê? Vocês concordam? A gente começou falando de desenvolvimento pessoal. Vocês concordam que fazer palestra no meu negócio é muito importante? E eu não conseguir ligar para marcar um negócio tem um impacto grande no meu trabalho? É uma bobagem não conseguir ligar. Porque quando a gente olha as decisões inconscientes dos outros, é sempre uma bobagem. Como é que essa pessoa está aí traindo desse jeito? Como é que essa pessoa consegue fazer um telefonema? Como é que essa pessoa não tem autoestima? Para os outros é sempre uma bobagem. Para a gente, é muito grande. Não é? Então, a todo momento, a nossa vida é influenciada por isso aqui. E aí, o que eu te digo, como é que a gente quer desenvolver o nosso profissional? Eu vou fazer um curso. Eu vou me especializar. Não é o que a gente pensa? Não, está faltando aqui agora, sei lá, abrir um negócio, ou eu fazer uma certificação, não sei o quê. Só que a gente não pensa que talvez a coisa mais importante para você conseguir aquilo que você quer é cuidar daquilo que está a todo momento sabotando. Talvez a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar da sua infância para depois começar a pensar nos outros cursos de liderança. E o meu objetivo da palestra é mostrar para vocês esse impacto. Que talvez tudo que vocês tenham feito aí faltou o principal. Para qualquer área da vida. Faltou isso tudo. Faz sentido? A partir de que idade faz a hipnose? Tem uma idade restrita? Hipnose é que assim, o que é hipnose? Hipnose é tu fazer um estado alterado de consciência. Na prática, se tu fechou o olho, respirou, tu já está em hipnose. Ou seja, a gente é hipnotizado desde que a gente nasce. Quando você está embalando o neném ali para fazer ele arrotar, tu já está hipnotizando ele. Cada idade tem um tipo de hipnose, mas a gente está sempre sendo hipnotizado. E a regressão?
Desde que a pessoa, sei lá, se ela já tem consciência. Não sei, é que eu não trabalho com criança, não sei o que dizer assim. Seria só adulto. Um adolescente, não. Faz também, lógico que faz. Eu ensino isso, tem algumas técnicas. Por exemplo, uma das técnicas que a gente usa é transformar o sentimento num animal, num objeto. Como é que isso funciona? Como que é a linguagem racional? É a linguagem que a gente conhece do colégio. É escrever, estruturar frases, é fazer contas, é usar a racionalidade. Só que essa é a linguagem do inconsciente? Não. E qual que é a linguagem do inconsciente? O que vocês acham? Do inconsciente? Do inconsciente. Ela faz contas, ela cria sintaxes, tempos gramaticais. Emoções, percepções. Qual que é? Sentimentos. Sentimentos. Tá, vamos aprofundar. Sim, sentimento sim, mas não era a resposta que eu queria. Uma das maneiras que o inconsciente tem para conversar, como é que funcionam os sonhos? Como é que é a linguagem dos sonhos? É racional? É lógica? Não. Como é que ela é? Ela é metafórica. Ela cria histórias enormes. Ela, no final das contas, ela só queria te dizer: tirei uma nota ruim na prova. Mas o inconsciente não diz: estou chateado porque tirei ruim na prova. Ela cria toda uma história, toda uma metáfora para te contar isso. Então, sabendo disso, uma das técnicas, por exemplo, é transformar as nossas emoções numa metáfora. Por exemplo, num animal objeto. Isso funciona muito com criança. Então a criança está com medo. Eu fui no quarto, debaixo da minha cama tem um bicho-papão. Eu estou com medo. E tu pergunta: nossa, filho, você está com medo? Se esse medo fosse um animal, um objeto, como seria? Ela vai dizer: é um cachorrinho. Como é que está esse cachorrinho? Esse cachorrinho está aqui, carente, está com frio. O que esse cachorrinho está precisando? Está precisando de carinho. Faz carinho nesse cachorro. Agora o cachorro está feliz. Ótimo. E como é que você está sentindo? Eu estou feliz. Assim. E adulto é a mesma coisa. Estou com baixa autoestima. Se a baixa autoestima fosse um objeto, como seria? Seria um gatinho. Cuida do gatinho. Agora esse gatinho virou um leão. E como é que esse leão se sente? Se sente poderoso. Ótimo. Como é que você se sente? Me sinto poderoso. Assim. Rápido. Por quê? Porque a gente aprendeu a usar a linguagem do consciente. A gente tenta falar com o consciente de uma maneira errada, dizendo: eu quero ser seguro. Eu decido que eu sou seguro. Não é assim. Não tem metáfora. Isso é só uma sentença racional. Não conversa. Fez sentido? O que vocês estão escutando daí? Faz sentido. E a regressão ela é feita só, vamos supor, a pessoa ela é tímida, a pessoa baixa autoestima, é trabalhada só nesses pontos, ou não? Você pode falar? Sim, lógico. Ou não, vamos abaixo, vai aprender de tudo dela. Ou é só alguns pontos só que é trabalhado? Cada sessão é um Se ponto. ela é tímida, a gente vai trabalhar com a timidez, o que aconteceu lá, as lembranças, emoções. Ótimo. Cada técnica tem uma característica. Quais são as características da hipnose? Ela é um raio laser. Tu escolhe: eu quero resolver tal coisa. Ela vai te mostrar a origem daquela coisa que resolve aquela coisa. Por exemplo, tem outras técnicas também maravilhosas, por exemplo, constelação. Maravilhoso. Mas acontece de ir para resolver uma coisa e a constelação te manda para o outro lado. Você já viu isso acontecer? Ela tem vida própria. Ela vai para lá. Hipnose não. Tu quer resolver isso aqui, ela te manda resolver isso aqui. Só que aonde que ela vai? Para onde? Ela te mostra uma lembrança que provavelmente tu não lembra. Isso acontece. Muitas vezes a pessoa diz: eu quero cuidar esse trauma.
E tu vai ver, não é? É outra coisa. Só que tu sempre sabe, no começo, tu sabe onde tu quer chegar. Eu sempre começo perguntando assim, o que precisa acontecer hoje, nessa conversa, que tenha muito valor na tua vida? A pessoa diz, eu quero ter autoestima. Ótimo. Então tu vai saber a origem da tua baixa autoestima. E aí tu quer resolver outra coisa. Sei lá, meus ciúmes. Aí é outro. Geralmente é uma sessão por problema. E você fica consciente o tempo todo. Sim. O tempo todo a gente vai conversando e consciente. Sim, ótima pergunta. Isso é um clássico, né? No começo da hipnose, lá no tempo de Charcot, de Freud, tal, o que você acreditava? Você acreditava que para a hipnose acontecer, você tinha que entrar num transe profundo. Você não lembrava o que acontecia. Você acordava e o que aconteceu? Não estou sabendo. Só que todas as áreas da vida evoluem, e a hipnose também. Quando a gente desenvolveu a técnica de colocar os eletrodos e medir as frequências cerebrais, se viu que para o transe, para ter um resultado pós-hipnótico, os transes leves são melhores. O que a gente acreditava que o transe profundo era melhor, o transe leve é melhor. Então, no tipo de hipnose que eu faço, você está consciente todo o tempo, você lembra de tudo, você está falando, você pode parar a hora que você quiser, você pode sair, é totalmente seguro. A gente tem medo de hipnose, que a gente pensa, vou perder o controle. Perder a consciência, né? Porque é essa ideia, né? Assim, eu pelo menos tinha essa ideia que é o que a gente... Porque tem dois tipos de hipnose. Tem a hipnose de palco, que a gente vê na TV, como uma cebola pensando que é uma maçã, de uma galinha, pula do prédio, sei lá. Ou seja, você está perdendo o controle. Sim. E tem a outro tipo de hipnose, que é a hipnose clínica, onde você ganha o controle. Sim. Você ganha o controle de ter autoestima, ganha o controle de não ter ciúmes, ganha o controle de escolher relacionamentos maneiros. Você ganha o controle. E você está consciente. Até regressão mesmo, eu já ouvi falar, senso comum assim, as pessoas falam assim, nossa, vai fazer isso, né? E se depois lá no passado você foi, sei lá, pobre demais, que não sei o quê, sabe umas coisas assim? Mas e aí? É isso que a gente vai trabalhar, né? O que está hoje talvez me complicando, não estou tendo bom sucesso, são essas coisas que precisa trabalhar. Mas daí já veio a pessoa e falou, nossa, mas eu fazer isso? Isso ano passado foi aquilo lá? Por isso mesmo, que ano passado que eu preciso resolver. Tem uma crença, vai abrir a caixa de Pandora, o que vai acontecer lá? Né? Vou ficar maluco, depois que abriu, não solta mais. Primeira coisa, tu sobreviveu. Tudo que tu viveu, tu ultrapassou. Primeira coisa. E, assim, o que a gente faz, no final das contas, sabendo que aquela história está lá atrás, ela está mal contada, ela está sendo repetida, ela está sendo recontada toda hora, o que a gente faz é contar uma nova história, ela vai parar de ser contada e aquilo não vai mais significar nada. Vai passar uma borracha? Não é uma borracha, é assim, a sensação é a seguinte, contar um caso de um cara, ele diz, terminou o relacionamento, eu me sinto muito culpado, porque eu fiz tudo errado, porque eu sempre faço tudo errado, a culpa é minha. Ele tinha muita culpa. Bom, a gente foi para a regressão. E ele viu que ele tinha um irmãozinho que estavam brincando na rua, jogando futebol, e ele falou, mano, vem cá. E aí o irmão foi atravessar a rua, veio um carro, ficou embaixo do carro para parar no UTI vários dias. Aí ele, nossa, a culpa foi minha, eu te chamei. O que essa criança está precisando? Não, está precisando eu agarrar meu irmão e dizer, mano, eu vou cuidar de você e nada vai acontecer de mal porque eu vou te agarrar e pronto, agora você está seguro e eu estou seguro também. E aí, olha como é que você está sentindo. E aí a sensação é, cara, racionalmente eu sei o que aconteceu, mas a sensação não é mais de culpa, a sensação é que eu estou segurando meu irmão, ele está seguro e eu estou seguro também. Porque o racional sabe, só que agora o emocional, tu contou uma... Lembra daquelas fitas cassete que a gente gravava um filme e aí depois a gente gravava outro? Não deve ter isso, não lembro. Aí tu gravava outro filme por cima e tu, puta merda, gravei por cima. Lembra disso?
É isso que a gente faz no inconsciente. A gente grava uma história por cima. E aí o inconsciente pensa, isso aqui que é a verdade. A última história é a verdade. Essa. E aí essa história verdadeira é que começa a te dar os primeiros estímulos. E essa que acontece. Simples assim. Simples assim. A gente pensa, né? Nossa, o inconsciente é complicadíssimo, é demorado e tal, não sei o que. Não é mais. E aí a gente ia começar a ver. Lembra que eu te falei? Lembra tal coisa? É, que eu não lembro. Que é como acontece, né? Tu pergunta assim, mas eu a todo momento eu tenho que cuidar da minha criança? Não. Como que acontece? Acontece assim, você faz a primeira sessão, e aí, você geralmente, as pessoas, né? Aqui está uma normalidade, as pessoas chegam sempre para mim, elas estão lá embaixo. Aí elas cuidam da infância, e aí elas ficam muito felizes. E aí eu sempre conto uma história. Quando eu era criança, minha mãe dizia, vai lavar louça. E eu dizia, já vou. Já lavou a louça? E eu dizia, tô indo. Sabe? Nunca chega. Tô indo. Pois é, assim é. E aí um dia, eu falei, nossa, eu vou lavar a louça. E ela nem vai me pedir. Eu fui lá lavar a louça. E aí ela, nossa, que incrível, você lavar a louça. E aí aquele dia ela me tratou bem, ela ficou feliz, ela foi dormir feliz. E eu, tá bom, minha vida agora vai ser linda. E aí, no outro dia, ela acordou e pensou, você me ajudou a lavar a louça? Nem podia tirar o pó também, né? Lavar o chão, mais o chão. Cacete! Tava bom antes. O inconsciente é a mesma coisa. Todos os momentos da tua vida que tu se sentiu inseguro, que tu escolheu o cara errado, que tu faltou academia, que tu se sabotou, todos esses momentos, no final das contas, era o teu inconsciente dizendo, cuida da tua criança. Era isso que ele estava te dizendo. E tu não estava ouvindo ele. E quando tu cuida da infância, o inconsciente pensa, cara, eu passei 30, 40, 50 anos falando para a pessoa cuidar da infância. E ela cuidou. Estou muito feliz. Aí passa 2, 3 dias, 4, ela pensa, mas se resolver isso aqui, resolve isso aqui também. E resolve isso aqui também. E esse aqui também. E aí no começo do processo, é uma montanha russa. Porque a pessoa fica feliz, o inconsciente diz, resolve isso aqui também, tu já cai. Aí tu resolve, aí tu fica feliz, resolve isso aqui também. Só que vai fazendo assim, ó. Porque os primeiros traumas, aqueles que pesam mesmo, aqueles lá, eles são mais dolorosos e eles aparecem primeiro. E geralmente são 6, em média. E aí, daqui a pouco, tu não vai caindo mais. Tu vai fazendo assim. Tu cai bem menos. Já fica mais estável. Só que esse é um processo que acaba? Nunca. Nunca acaba. Só que cada vez tu cai menos. É assim que acontece. Fez sentido? E vocês têm alguma dúvida? Que a parte teórica era essa. Agora chegou o momento que eu vou parar de gravar. A gente que está me assistindo, obrigado a assistir, dá seu like. Compartilha, faz tudo isso daí. Que você sabe o que tem que fazer. Agora eu vou falar com meus convidados presenciais, só com você.